Muito bem, como você pode perceber, nós ficamos sem luz. Nosso episódio foi interrompido abruptamente. Se você está vendo essa mensagem é porque a gente recuperou o que nós gravamos. Ai, né? Eu espero que você esteja vendo essa mensagem. A gente espera muito, Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto e esses são os meus pais, Fábio e Mônica Carleto. Olá! Estamos muito felizes em recebê-los nessa continuação aqui do nosso episódio da semana passada. Vocês gostaram? Foi bem polêmico, foi bem apocalíptico. Né? Não, apocalíptico não, porque as pessoas não falam mais isso, já é meme da semana passada. Como duram os memes hoje? Duram. Gente, vai muito Nossa. rápido, né? Então, o meme é mais longo que... Os memes são mais longos que muito casamento, infelizmente. Puta que pariu, pior que é mesmo, mano. Nossa, Piadas mórbidas. que coisa terrível, mano. Nossa senhora, mano do céu. Parabéns, Maria. Lógico, tem que... Muito Jogar otimista, bomba, nossa assim. filha, muito otimista. Muito bem. Então, né, a gente tava aqui naquela nossa batida. Vamos agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Rodamuc, Remax Smith, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz, Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, Nutrição, Nutricionista, Marcel Lima, Planejamento Estratégico, não repara, que hoje é sexta. Não é sexta. Mentira, enganei vocês. Marcel Lima é planejador financeiro. Mas ele é um cara estratégico. Então Ele ele é muito bom. Ele é um cara fora de série. Aliás, todos esses aqui, beijo a todos vocês aqui. A Camila Macedo Milagre, joalheira. A família Thompson. Aliás, saudade do Renato, viu, meu? Espero vê-lo em breve em terras brasileiras. E a Spinehead. Muito obrigado a todos vocês aqui. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Sem vocês, a gente jamais poderia estar nesse ponto em que, a essa altura, neste episódio, já devemos ter passado das 110 mil visualizações. Ô, louco, eu sabia que a gente tinha passado de 100 mil, mas... Neste dia em que nós estamos gravando, Uau. que é quinta-feira, dia 9, nós já estamos com 107 mil visualizações. Salgadinhos dedicados, hein? Você viu? Ô, louco. Então, Deus abençoe a vocês. Consegue mais um inscrito para nós. Marca aí, curte, significa muito pra nós, ajuda a gente. Comenta, comentários são legais de ler, a gente gosta. Inclusive pra xingar a gente também, não tem problema. Não, elas não, porque senão eu vou ser obrigado ao quê? A te matar, não é o caso, né? Então, mas pode me xingar, não tem problema. Opa! Você sabe que eu tava falando com um amigo meu esses dias, ele falou, não, se fizesse alguma coisa contra a minha família, eu me vingaria, tranquilamente. Eu falei, cara, eu acho que não. Acho que eu conseguiria não me vingar. Ele falou, não, eu me vingaria muito e tal. E ele me contou o jeito como ele faria, né? Então, Meu Deus! fiquei com essa ideia na cabeça, né? Por isso que eu falei, ó, não fala mal da minha mulher e da minha filha, que senão vai ficar ruim pra você. Entendi. Então, mas discordar pode, só não pode xingar. Xingar eu pode. Então, vamos que vamos, certo? Muito bem. Cadê minhas anotações? Aqui estão. Ai, que menino digital, gente. Não tão digital assim, Maria Clara. Olha lá, ó. Vou mostrar pra turma aqui. Ó, Rafa, põe nessa câmera aqui, ó. Olha lá, ó. Pera aí, olha lá. As anotações, ó. Bem digital, pero não útil. Pero não útil, né? Sim. Escreve. É só um bloquinho digitalizado, mas é coisa de velho mesmo, É né? moderno. Tô vendo. Eu sou um Mas velho é moderno. É um velho moderno. Então, a gente estava falando sobre essa questão da distorção em torno da instituição do casamento. A gente falou uma coisa óbvia, mas que ninguém para pensar, que o namoro foi feito para acabar e que as pessoas deveriam namorar para encontrar alguém para dividir a vida. E que, portanto, ao perceber que é a pessoa, você encaminha a vida independente das condições, porque todo mundo espera as condições perfeitas para casar, porque precisa ter feito isso, aquilo, outro, quando é muito melhor fazer quando você está com alguém. Lembrei da Lara Nesteruk, que se diz ateia, e ela fala que casamento, para ela, o melhor conceito que existe é o conceito cristão. Que ninguém estruturou tão bem a relação entre duas pessoas como o próprio Cristo. Ela que é ateia, é muito interessante ela falar, porque ela diz exatamente isso. E ela, inclusive, vive isso, né? Ela fala, olha, para mim, casamento não é para acabar,
Então, assim, ela lá dentro da organização dela de uma ateia, ela cumpre os valores cristãos dentro Sim. de um relacionamento a dois. Porque ela fala, ó, o namoro é feito pra acabar. Aliás, ela foi uma dessas pessoas que há alguns anos começou a falar essa frase, né? Dizem que foi o padre Fábio de Mello, né? Que falou, o namoro foi feito pra acabar. Não Eu sei. já ouvi isso. Aham. Mas aí ela começou a usar essa frase, depois outras pessoas da bolha aí começaram Aham. a falar Bolha. também. Sim. Então, mas eu acho interessante isso, porque realmente, de tudo que a gente falou da semana passada, quando você coloca nessa perspectiva do olhar mesmo do Cristo, né, e que a própria Bíblia, se a gente poderia trazer até aqui, mas você pode procurar na sua casa, né, e tal. Sim, sim. Mais fácil. Que fala que o casamento, ele tem que ter um olhar como Cristo teve o olhar para a igreja, né? Eu Eu não anotei lembro, aqui. você anotou? Sim, sim, Eu não sim. lembro exatamente como é a passagem e tal, Sim. mas é isso, essa construção. Então, É. e hoje também vai ser difícil essa conversa, hein? Mas você sabe que você citou a Lara, né? E aí você falou de um ateu que pode ter ótimos princípios, e de fato pode, né? E outras culturas além do cristianismo, elas também trazem valores bastante consistentes. Ok, então os bons valores, eles não são exclusivos ao cristianismo. Beleza. Entretanto, não, os bons valores não são exclusivos ao cristianismo. Há bons valores em outros lugares. Sim. Indiscutivelmente. Entretanto, nada congrega os valores de forma tão consistente, nada elevou à máxima potência os valores, os conceitos e a cosmovisão como o cristianismo. Sim. Você não encontrará algo altaneiro, elevado, que não está no cristianismo. Não, você não encontrará. Ele é infalível. Tá tudo ali. Certo? Tanto assim que nós estamos no ano de 2023, depois de Cristo, e, portanto, esse é um assunto que já não dá mais para discutir. Cristo é um fato indiscutível. Mas eu não acho que ele... Tá bom, você pode achar, tal coisa, mas já discutir se Cristo existiu ou não, se a obra, minimamente, se a obra literária em torno de Cristo é da mais absoluta complexidade e profundidade e que seja um conceito indiscutível, isso não dá mais para discutir. Esse bonde já passou, né? Então, quando você pega, por exemplo, a Lara falando, né, desse jeito, você vai perceber que algumas pessoas que servem como referência, como alvo mimético para esse tempo, elas podem não estar à luz do cristianismo. Claro que podem, né? Mas a Lara, ela levou a questão do casamento, por exemplo, às últimas consequências. Sim. Mesmo sofrendo o indizível, né? Num casamento com um indivíduo do que nós podemos observar ali, né? Teve comportamentos altamente reprováveis, ela foi às últimas consequências das tentativas. Sim. Né? Foi admirável. Ou a conduta seja, dela. não é uma fala vazia Sim. de que o casamento não tem porta de saída, etc e tal, né? Porque ela levou a ferro e fogo, né? Isso é muito admirável. Sim. E aí, outra pessoa também que eu conheço que que vocês falaram ali sobre a questão de, mas você casa independentemente das circunstâncias. Sim. Eu lembrei do Pedro Assad, que é um professor, assim, de matérias do Enem, tudo. Ele tem a comunidade dele e tal. E ele casou, se eu não me engano, tipo 2 anos, assim, 1 ano, 2 anos, sem ter terminado a faculdade. Ele tá fazendo Olha. faculdade agora, Uhum. e ele só vê a esposa dele e o filho, tipo, aos finais de semana. Mas, assim, ele, pelo que ele mostra, assim, da rotina, sempre tendo contato, tudo. E ele conta um pouco sobre como que ele faz isso e por que que ele tomou essa decisão. Porque as pessoas, lógico, né, chegam pra ele e falam, Pedro, você tá maluco? O que você... Sabe, como é que você chegou Porque não terminou nisso a aí? faculdade antes. Então, porque ele passou em medicina não sei quantas vezes, tal, né? Inclusive por isso que ele é professor de Enem, essas coisas. Mas agora ele tá fazendo medicina e aí ele fica conciliando, assim, essa vida e tudo. Mas ele basicamente fala, gente, caramba, aí as pessoas falam, mas você tinha que ter curtido a vida, eu casei com... Ele casou acho que com 23, 22 anos, algo assim. Ele fala, eu já casei tarde, eu podia ter casado antes, vai, vocês são... Já É sabia que era vocês são um monte de desocupado, ele é todo grossão assim também com o pessoal aí. Não, ninguém. Essa ideia de que É interessante. essa ideia de que a gente tem que curtir a vida
é uma ideia tão reducionista louca. do ser humano, ela é tão reducionista que é quase inacreditável a gente estar discutindo isso. Isso não tinha que ser um assunto, aliás, isso não é um assunto. Ah, mas então eu não posso curtir? Pode. A vida inclui prazer. Ela não é o prazer. Então, por exemplo, né, o sexo, ele inclui prazer. Transformar o sexo no prazer que ele proporciona é uma animalização do ser humano. Exato. Sim. Porque não é pra isso, né? O sexo tem uma função dupla, que é fazer uma conjunção entre duas pessoas que se amam, se aprofundar, certo? A um nível, a sua máxima potência. É uma fusão mesmo de dois indivíduos que formam uma carne. Essa é uma das funções. Aprofundar o relacionamento. E outra das funções é dar sequência à vida humana, certo? O prazer, ele não é uma função mesma do sexo. Isso é uma loucura que nós inventamos. Ele não é uma função, certo? O prazer no sexo, ele é uma questão correlata, né? Ah, mas então você está demonizando o prazer no sexo? Não, é evidente que não, porque se ele fosse demoníaco, ele não estaria lá, certo? Então, ele faz parte da criação, então tá tudo certo com ele, mas reduzir ele a isso é uma loucura. E aí, a gente tá falando aqui dessa... E principalmente desvirtuar ele de um compromisso, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Exatamente. E a gente tava falando em outro episódio, Sim. esses dias, assim, sobre... Que a gente comentou sobre como as séries também levam pra... séries modernas, assim, elas levam Tudo. pra essa Tudo leva cosmovisão, pra assim. isso. Tudo leva pra isso. Agora, você tinha falado algo que eu tava pensando e fugiu o raciocínio, infelizmente. Putz. Mas, enfim. Então, putz, queria muito lembrar. O que era mesmo que a gente tava falando? Mas você vai lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar. É que quando a gente vai ficando Você velho... tava falando sobre reduzir o sexo a simplesmente Mas prazer. era antes. É que isso era, Antes disso. isso era um recorte do que eu tava falando. Mas ok. Ah, tá. Que seja, né? O fato é que duas pessoas, quando elas se casam, elas fundam um novo organismo, porque elas são uma só carne. Elas fundam, portanto, uma família, elas fundam um novo projeto. E todos os outros projetos deveriam caber no casamento. Porque, veja, o casamento é uma instituição de Deus. Deus instituiu o casamento. Certo? Sim. Deus não instituiu a faculdade. A faculdade é menos importante que o casamento. O trabalho, em última análise, é menos importante do que o casamento. O dinheiro é menos importante do que o casamento. Quase tudo é menos importante do que o casamento. Então, colocá-lo abaixo de qualquer uma dessas coisas é um desordenamento hierárquico por natureza. Né? Então, esse é um erro a não cometer. Portanto, as coisas que as pessoas têm feito hoje para adiar o casamento, elas não fazem o mais mínimo sentido. E uma outra percepção que a gente já falou aqui, a gente já tangenciou, é o seguinte: a função mesma do casamento é contribuir para a busca da santidade de ambos. Certo? E para isso, é muito importante que a gente consiga estabelecer uma condição de conversar em que ela contribua para o meu casamento, para a minha santidade e eu para a dela. Porque isso sim é aquilo para que nós fomos feitos. Certo? Entretanto, nós somos falíveis. E é por isso que nem sempre eu vou cuidar dela como eu deveria. E ela deve sinalizar para mim, não como uma queixa por causa do prazer que falta a ela de eu não recolher minhas coisas, mas porque aquilo é importante para mim. É de dar pena. Falar, olha, você é um homem adulto. É importante que você recolha as suas coisas. Não por minha causa, mas por sua causa. Porque se você não recolhe, você é um sujeito muito desordenado. Se você está comendo tudo que tem na despensa aqui, não é só que você vai me dar um trabalho, não é porque você não lava a louça, porque você é porco, então que aí eu é que fico com todo o trabalho e tal. Isso é um problema também, mas o maior problema é você está caminhando para uma vida miserável. Você está ferrando a sua alma Você em tá- algo Você está íntimo profanando. no seu âmago. Você assim, está né? profanando a sua natureza, Fábio. Certo? Então ela deveria falar isso pra mim, porque eu tô me desviando do meu caminho. Claro, mas e não colocar sob a perspectiva do que aquilo é importante pra ela. Claro que irrita. Todo mundo quer ser atendido. Sim. Né? Aliás, tem uma frase lá no meu livro que eu falo, né? Todo mundo quer ser amado incondicionalmente. Mas amar de forma incondicional, pouca gente quer. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta. Diga, filha. Ó, então, aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Pergunte. Porque essa continuação aqui, ela é pra ser
uma conversa de ordem mais prática a respeito dessas questões sobre o casamento. Porque as bombas filosóficas, toda Sim. essa parte, assim, de filosofar, a gente já fez ali no primeiro episódio. Quais foram, assim, as expectativas que mais quebrou, assim, na cara de vocês, por exemplo, no primeiro ano? O que foi mais difícil que vocês falaram? Eita, preula, não esperava isso. Eu tô com uma bala, então tem que conversar um pouquinho. Ó, pra mim foi muito interessante, porque eu sou filha única, né, gente? Foi mais um arrependimento mesmo. Claro que não. Que horror. Claro que não. Eu sou filha única. Mas o meu temperamento é frio, né? Temperamento frio ali, ó. Pessoa reservada. É, uma pedrinha, entendeu? Tipo, deixa quietinha de um jeito, vai lá, mexe, fica de outro jeito. E óbvio que quando eu casei, muito imatura, eu era, né? Então, assim, eu não criei muitas expectativas em relação... E eu me lembro, olha que engraçado, você começou a fazer a pergunta, eu já tava me lembrando do nosso apartamento, que, nossa, graças a Deus, a gente montou um apartamento muito lindinho quando a gente foi casar. E A eu gente tava teve me muita lembrando, ajuda, né? sim, com muita ajuda. Ganhamos muito presente. Muita Uhum. gente quis falar, deixa isso aqui e Minha tal. mãe, né, fez questão de fazer nosso enxoval. O apartamento era de um padrinho. É. Que ele tinha, se não me engano, pra locação. Ele falou, pô, eu tô com apartamento vago. Não é que ele Sim. tinha 10 apartamentos. Aham, ele tinha aquele, é Né? verdade, na E época. da madrinha, né? Na Uhum. verdade, o apartamento é da madrinha, né? Sim. Não é do padrinho, né? E aí eles fizeram questão que a gente começasse a vida no... Falou, não, a gente quer oferecer pra vocês isso. Fiquem o tempo que vocês precisarem pra A vocês... gente não pagava aluguel. construírem a Então, vida. assim, É. imagina, né? Maravilhoso. E nós, como bons e maturos, jovens, e, gente, a vida é essa, né? A gente foi aprendendo várias coisas, inclusive porque a gente não guardou o dinheiro do aluguel que a gente não pagou, né? Burro pra cacete. Nossa. Eu tava com uma balinha também, um cravinho, e quase engoli aqui. Meu Deus. Não, mas deixa eu contar. Aí, Acontece. então, nós dois trabalhávamos e tal, apartamento gracinha. Mas eu fiquei com uma história que eu ouvi na época do nosso noivado. Eu trabalhava com uma estilista, e aí eu ficava assim, eu trabalhava na área de marketing, então eu ficava às vezes no escritório, às vezes eu e ela tinha uma loja no Shopping Eldorado, ia pra lá pra tentar formar equipe, não sei o que e tal. E tinha uma moça que trabalhava no financeiro dela, e eu posso até falar o nome dela aqui, infelizmente eu não tenho o contato dela mais, a Sueli. Inclusive ela foi no nosso casamento. E a Sueli me contou uma história quando eu tava noiva do Fábio. Ela falou assim pra mim, olha, Mônica, eu queria falar pra você que, Agora assim, eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Ela falou assim, eu queria contar pra você, assim, que casamento não é fácil, sabe? E que, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque no primeiro ano, muitas coisas acontecem Incomoda, né? e você pode achar que você tem grandes problemas, mas, assim, não é bem assim. Aí eu, é mesmo? E aí ela me contou uma história dela. Porque ela, logo que se casou, mudou pro Japão, que o marido dela era japonês e tal, foi pra lá trabalhar, né? Porque o casalzinho jovem e tal, queriam ganhar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Ela trabalhava também e começou a comprar uns produtos de beleza japoneses. Maravilhosos. É da hora, Shiseido, né? Aquela coisa Da hora. chiquérrima, que até hoje, imagina, há 20 anos atrás, ela já estava me contando essa história e já eram o máximo os produtos japoneses, imagina hoje em dia, né? Então, mas enfim. Aí ela tinha shampoo da Shiseido, não sei o que e tal. E aí ela deixava no banheiro e um dia ela foi pegar o shampoo dela e, tipo, viu que o frasco do shampoo tava no metade vazio, assim. Nossa. Tinha gastado muito e ela usava aquilo como quase uma joia, né? Eu passo uma joia no meu cabelo. Um Alegria! da Shiseido, maravilhoso, né? Quando ela percebeu aquilo, ela falou, não é possível, é o meu marido que tá usando! Eu vou ter um treco! E aí ela foi, brigou com ele. E foi, assim, uma coisa super desagradável. Ele ficou super triste. Eles tiveram
mini crise, Meu, assim os mesmo, caras no por Japão causa disso. só tinha um e outro, trabalhando igual uns cavalos. Exatamente, foi Fala, isso pô, que ela mano, percebeu depois. A menina vai brigar comigo com de shampoo, Foi mano. isso que ela Tá percebeu louco. depois. Meu Então, Deus. assim, ela falou, Mônica, olha, eu não tive jeito pra conversar com ele. Eu cheguei já igual um trator, né? Minha shampoo da X, né? Uhum. E aí, então ela disse isso pra mim na época do noivado. Quê? Eu imagino eles brigando em japonês. Ela vira, Os dois brasileiros. ela vira pra ele e fala, Tato, Tiriniu! Certo? Ai, Um dia ia pá. sair, né? Um dia ia sair. Então, aí ela pegou e falou isso pra mim, né? E ela falou: então, Mônica, fica atenta, né? Porque com um jeito assim mesmo de você conversar e tal. E eu, como um bom temperamento melancólico, peguei aquilo pra mim assim e fiquei, né? E aí, logo que nos casamos e fomos morar juntos, eu e o Fábio, logo eu lembrei do shampoo da XC. Foi genial, cara. Foi genial. O Fábio, quando ele ia tomar banho, ele deixava o sabonete e colocava a esponja Por cima. do banho por cima. E aí, muitas vezes, né, acontecia, não era uma regra, é uma mas burrice antiga, já. Vocês percebem que Muitas eu vezes sou burro faz tempo. eu chegava pra tomar banho e olhava aquele sabonete grudento, desfazendo, assim, né? Vocês já viram, né, isso? Com certeza. É isso aí. Se ele fica por baixo da bucha, assim, né, da esponja... Ele fica carimbado Bucha, assim, né? ele vai Esquisito. ficando melequento, né, e tal. E aí, Zoado, né? assim, isso foi acontecendo, né, e eu... Aí eu lembrei da Suelina, eu falei, ah lá, ó, tá vendo? Não vou ser eu que Tudo vou bem sair que eu não tô no gritando com o Japão, né? Fábio, Mas não vou brigar com o cara por causa de Não é o sabonete, shampoo né? da Shiseido, mas o negócio tá me incomodando, né? É. Aí eu falei, bom, vamos ver como é que eu vou resolver isso. E aí, pra mim também não era a coisa mais simples, porque a gente tinha casado recentemente, a gente namorava há 5 anos. E mesmo assim, não foi uma coisa que eu pensei, lembrei da Sueli, legal, vou lá falar com o Fábio. Não, foi uma coisa que eu precisei, né? É o tal do amadurecimento mesmo, você vai construindo isso dentro de você, né? E um belo dia eu cheguei e conversei com o Fábio, com muito carinho, com muito amor, né? Eu falei pra ele, Fá, Vem cá, meu potro. Meu jegue alado, vem cá. eu falei pra ele, Fá, olha, então, sabe a esponja? Não, Tá deixando ela... Não foi assim? Não. Como que eu falei? Sabe a esponja? Não. Essa história precisa ser bem contada. E fala que eu tenho a continuação dela depois, vai. Tem a continuação? Tem, mas aí você vai ler, não sei se você Tá. vai lembrar, mas... Isso aqui, ó. Aqui tem 2 dicas de ouro para você, mulher, sobretudo, que é a parte mais inteligente da relação, não só na minha casa. Certo? Lembra que eu falei aqui que a gente precisa apontar um ao outro, etc e tal? E eu sei que você, quando reclama com seu marido, você sente que sim, que você deveria. Mas, por outro lado, você sente uma outra coisa, tipo, porra, tem alguma coisa fora do lugar aqui. Você sabe que devia, mas parece que não devia. É uma sensação dúbia. Por quê? Porque sim, você é a sacerdotisa da vida deste homem e, portanto, é importante que você contribua para o crescimento dele. Mas não seja a porra de uma mulher insuportável, porque você é chata para um caralho. Você precisa saber disso. A sua natureza é ser chata. Então, seja menos. Certo? Por quê? Porque você não deve pegar no pé do seu marido porque você manda nele. Porque você pode até mandar, mas não como um homem. Porque esse mandato, esse mandar, né, de forma ostensiva, isso é coisa de homem. Porque é um jeito meio grosseiro, truculento. Uma mulher, ela é mais sofisticada. Sim. Ela tem uma graça, uma delicadeza, um timing, ela sabe esperar e tal. É por isso que vocês conseguem mais coisa. Quando vocês fazem do jeito certo. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Quando você for falar com o seu marido, tenha em mente que você está falando com ele para que ele seja uma pessoa melhor. Entenda isso como uma contribuição a ele, portanto precisa ser amorosa. Porque você precisa ter em mente que isso não é para o seu bel prazer. Sim. É o seu papel, é antes uma responsabilidade do que um direito. Compreenda. Você ensina o seu marido, você chama atenção a ele
de detalhes que ele não percebe, não porque isso é um direito seu, porque isso é um dever seu. Eu sei que não é justo. Mas se você tiver essa perspectiva, você vai lembrar que você está contribuindo para que ele seja menos um animal, um quadrúpede, certo? E mais que ele seja uma pessoa, que ele maximize suas potências, que ele atualize as potências de ser uma pessoa e de ser o homem que vai cuidar de você. Então faça isso amorosamente. Esse é o primeiro passo. A segunda questão é importante e vale para o homem e para a mulher. Quando você for fazer uma conversa, diga como se sente. Evite juízos de valor. Então, do tipo, como é que você sente? Você sente nojo porque o cara mija a tampa inteira da privada? Então você diz pra ele do que você sente, não chama ele de porco, embora ele seja. É dica boa, é sim. Você não fala pra ele, ô seu porco, que é justo, só não é útil. Então você fala pra ele, meu amor, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Olha, eu entendo que você não faça por mal, é claro que você não percebeu, porque se você soubesse o quanto é agressivo pra mim, você certamente não faria. Então, eu me sinto enojada de ter que sentar na tampa assim. E eu sei que você não quer isso pra mim. Então, eu gostaria de pedir que você tivesse uma atenção pra isso. Isso vai funcionar muito melhor. Pode ser que você tenha que repetir 10 vezes, mas é muito menos provável repetir isso do que outra coisa. Vezes. E aqui entra a história do sabonete. Mônica se volta pra mim e diz o seguinte: Fá, vem cá. Você pode não lembrar, mas eu lembro então, claramente. por isso que eu tô querendo... Eu lembro claramente, como se fosse ontem. Ah, eu lembrei agora. Ela me chama e fala, ó, chegou do trabalho, final de tarde e tal. Eu lembro da luz que entrava pela janela do banheiro. Sério? Opa! A gente chegou mais cedo em casa esse dia. Era umas 5h30, 6 horas da tarde. A Fiquei gente me chegou mais preparando cedo. a semana inteira. Eu tô Né? brincando. Era aquele mormacinho, sabe? Ela chegou e falou, vem cá. E me chamou pro box. Apontou pro lugar onde tinha saboneteira, que era numa daquelas que tinha... que ela fica presa na parede com parafuso e tem um acrílico aqui. Uhum. E ali estava o sabonete, a poça d'água e a bucha por cima. Certo? Ela pegou, chegou assim e falou, vem cá. Ela entrou no box, eu do lado de fora, aí ela levantou a esponja e falou, deixa eu te mostrar. Você percebe que aqui, ó, na saboneteira, bem quarta série mesmo, né? Segunda série. A saboneteira, ela empoça a água. E o sabonete em contato com essa água, ele vai derretendo. Nessa hora eu já tinha entendido o problema, certo? E já comecei a falar, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Será que eu faço um furo com uma furadeira? Será que tem um outro tipo de saboneteira? Será que eu devo trocar por sabonete líquido? Mano, eu já queria chamar a NASA para os engenheiros me ajudarem numa solução, certo? E aí ela falou, ela veio com a solução, falou, antes da solução ela falou, eu chego em casa, olha o storytelling. Eu chego em casa, cansada do trabalho, trânsito, etc e tal. Puxa, tudo que eu quero é tomar um banho relaxante, sabe? Pra depois a gente fazer uma jantinha, pra eu ficar com você e tal e coisa. Quando eu pego o sabonete assim, eu sinto nojo, porque é uma consistência meio... é meio asqueroso pra mim, certo? E aí, eu queria te pedir uma coisa. Nessa hora eu tava assim, ó. O quê? O que precisa, né? Ela falou, se você pegar a bucha e colocar aqui na saboneteira e colocar o sabonete por cima, a bucha vai ficar em contato com a água, o sabonete vai ficar protegido, a gente vai economizar sabonete e eu vou poder tomar meu banho tranquilamente. Você pode fazer isso por mim? Cara, eu devia ter gravado isso, né? Porque muitas vezes depois eu não usei essa estratégia, né? Quantas vezes ela precisou repetir essa história? 0. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque eu não quero que minha mulher sinta nojo. Eu não quero que minha mulher se sinta desconfortável dentro da casa dela. Por minha causa. É tudo que eu não quero. Uhum. Certo? Então, assim, se você é a mulher, diga como se sente. Principalmente você, mulher. Porque esse é o seu veículo natural. Se você é homem e vai fazer isso, você não acredita a força que isso tem. Porque quem tá com você e decidiu viver a vida com você, sendo você essa pessoa chata pra cacete, certo? Porque nós sabemos que você é. Nós sabemos. Se você não saiba, perceba. E sendo, melhore, né? Então, a pessoa já escolheu, já topou esse castigo de viver com você. Então ela tá muito afim. Ela não quer fazer mal pra você.
certo? E se você é o homem, por favor, você precisa entender que essa mulher precisa se sentir defendida, protegida, acolhida, mimada por você em certa medida. Ah, mas isso é um conceito meio antiquado. Isso é um clichê. Clichê é clichê porque funciona. Se você é homem, a chance de você ser um retardado já é enorme, certo? Então se esforce bastante para você ser o menos retardado possível. Essa situação nós nunca mais tivemos. E não é bem verdade que você não tenha usado tantas vezes essa técnica, porque regra geral, você se comunica bem comigo desde sempre. Desde sempre. Bom. Mas falou que essa história tinha uma continuidade. Porque o que aconteceu? Depois de 1 ano, 2 anos de casado, teve um outro casal amigo nosso, que eu não sei se você vai lembrar da história, mas depois eu te falo quem é, porque eu não sei se o casal quer que eu, aceita aqui que eu fale o nome. Mas nós fomos fazer uma primeira visita na casa deles. E aí, eles começaram a comentar exatamente isso, né? Nossa, e aí, gente, como é que foi pra vocês? Porque pra nós, assim, e os dois falando, compartilhando, né? Falando que pra nós, assim, tem algumas coisas que são um pouquinho difíceis, né? Tipo o quê? E aí a esposa falou assim, então, porque assim, por exemplo, tipo, a gente tá com um problema por causa do meu cabelo no banheiro, não sei o que e tal. E aí de novo, eu lembrei da Sueli, né? E eu falei, caraca, né? A história realmente acontece, né? Não é só aquele clichêzão famoso da toalha, né? Existe aí o shampoo da Shiseido, o sabonete, o cabelo, não sei o quê. É um monte de coisa. Então, assim, são coisas que todo mundo vive, né? No início do casamento. E aí, como a gente já estava casado há 1 ano, 2 anos, assim, aí a gente foi conversando com eles na época e tal. E falamos, olha, assim mesmo, né? Tenta ajustar. Acho que na hora eu até lembrei da história da Sueli. Eu não sei se foi a minha amiga que lembrou e falou: você lembra que você falou daquela tua amiga? Cara, já não surgiu a história do cabelo aqui no banheiro? Acho que foi até alguma coisa assim. Porque eu e o Fábio, nós somos o primeiro, assim, da minha turma de amigos, assim, que se casou, né? Então, acho que depois a gente foi conversando com mais alguns, dando dicas, né? Tipo, o que você vai fazer no seu casamento? Ó, não faz isso que a gente fez e deu errado, né? Tipo de casamento. Tem pouca coisa pra mim mais animadora, útil, do que fazer algo por casais. Eu acho o casamento uma fundação, assim, primária mesmo da sociedade. Mas você ia dizendo, eu te interrompi. Não, era isso. Eu não lembro do casal, inclusive. Depois eu te lembro. Uma outra dica muito importante, né, sobre essa questão, né, da comunicação do casal é que as mulheres muitas vezes calam. Então, se você é homem e sua mulher está muito calada, você precisa de jeito para chegar nela, porque ela provavelmente não quer falar algo, porque não sabe como, porque tem medo de criar um problema, porque você deve ser um potro também, ela não deve muito bem querer ficar discutindo e tal. Certo? Mas eu vou fazer aqui a advogada dos homens. Mulheres, também não tenham a ilusão de que o marido de vocês vai adivinhar o que vocês pensam, pelo amor de Deus, né? Estamos em 2023. É muita gente no Instagram já falando, acorda pra vida. Tem que se comunicar, A cognição do homem é diferente. Você precisa desenhar. Quando eu vou no mercado, por exemplo, eu falo pra Mônica, diz pra mim o que é, mas assim, escreve o produto com a marca. Se possível, me dá a localização no mercado. Porque eu sou um obtuso, eu preciso dessa ajuda. Certo? Se você deixar uma margem pra eu comprar um negócio fala errado, direito, eu vou comprar fala errado. direito. Como que você fala pra mim? Me trate como se eu fosse um crustáceo. Ele fala isso. Eu tenho a inteligência de um siri. É isso. Ele começou a falar, eu já fiquei imaginando. Não. Eu achei que ele ia mandar Lá no começo, aí ele não direto, falou, tem que falar. Eu vou falar pra vocês um negócio que aconteceu. Não é que aconteceu faz 20 dias. Aconteceu faz 2 dias. 2 dias, eu já sei. A Mônica mandou uma lista pra mim, que eu tava no supermercado X ali do Bom Clima. Aliás, um abraço pro Silvio. Adoraria que ele visse esse podcast, porque eu tive minha primeira conversa pessoal com ele, assim, esses dias. E ele foi um cara fantástico comigo. A Mônica escreveu pra mim o seguinte, eu preciso de 6 tomates, 1 pão de forma panko, certo? O tomate já deu problema, que ela não escreveu se era Débora, se era a porra que fosse, italiano e tal. Verdade. Certo? É que só tinha 1, aí foi ele foda-se. mesmo, tá bom. Né? 1 pão de forma panko e tal. Aí vem
2 águas com gás de frutas vermelhas. Ok? 2 tangerina. 2 limão. Você já entendeu, né? Eu cheguei no cara perto do tomate e falei, vocês vendem tangerina aqui? Eu tô chorando. Aí o cara falou, tangerina? Caralho, mano, o cara tá achando, meu, aqui é mercado, né, mano? Porra, sei lá, você não tá no Italy, né, mano? Porra, tangerina? Mas qual é a chance de um cara entrar no supermercado e e falar, por uma tangerina? Não dá, né? Na hora que eu vi, o cara, quando ele fez tangerina, eu falei, caramba, não, tangerina não é 2 águas com gás de tangerina. Só que ela deu um espaço entre tangerina e tá escrito 2 limão. O número 2. Porque pode ser 2, pode ser 2. Certo? O limão, eu fui lá na banca do limão e falei, mano, Mônica tá cheirando cola, mano. O que ela vai fazer com 2 limões? 2 limões. Eu falei, não consigo comprar. Biscoitinho da Cecília, da escola. Eu não consigo comprar 2 limões. Ela, pus meia dúzia, eu tenho vergonha de passar com 2 limões no caixa. Peguei, escolhi o limão e eu não sei escolher, certo? Beleza. Pus no carrinho, beleza. Quando eu cheguei pra pegar as águas com gás, tinha 3 sabores. Quais eram os sabores? Frutas vermelhas, tangerina e limão. Comecei a rir na frente do negócio. Falei, puta, o limão também era água com gás. Certo? Eu não tô exagerando. Não, agora fala como que eu expliquei Silêncio, pra você. Cecília. Nós onde... estamos gravando, não é pra você ficar falando. É assim. Valendo. E não é pra cortar, não, é pra deixar. Ai, fala onde, o que eu te expliquei, onde estava a água. Coloca aí, ó. Ela explicou que a água tava do lado do ovo. Ela escreveu. Tá aqui. Ela escreveu mesmo, tá? Falei, como é que você sabe tanta coisa, Lé? Meu escritório, né? Quando eu vou 2 vezes, eu já sei o layout. Tá? Então não mudem o layout, senão vocês atrapalham minha esposa. Certo? Já tô refazendo de um mercado, inclusive. Então, aí eu dei risada na hora que eu cheguei na gôndola. A figurinha, então... Maria Clara, que eu mandei pra ele. Aqui. Essa vocês não vão ter como ver. Bom, tudo isso pra dizer o seguinte, não é exagero quando eu digo que um homem é um crustáceo. Você precisa explicar, desenhar, porque a gente é meio burro, a gente faz o caminho mais curto, a gente é objetivo, é assim que a gente é. Então você precisa aprender o jeito de se comunicar com o seu marido, porque ele é burro mesmo. Ele não faz por mal, certo? Não faz por mal. E é engraçado, porque eu sou tido como uma pessoa inteligente, mas na comunicação com a minha esposa... tido não, você é inteligente. Mas na comunicação com a minha esposa eu falho miseravelmente, ela precisa desenhar pra mim. Certo? 20 anos de casada, hein, praticamente. Então é pra você fazer isso pelo seu marido. Agora você que é homem, também faça um esforço de boa vontade. Certo? Então, sua mulher tem que ser mais delicada com você. Não é pra ela ficar sendo uma mandona. Porque senão você vira a mãe desse cara. Aí não reclama que ele é um imbecil. Que ele é uma criança. Você tá ajudando ele a ser criança. Certo? Você precisa fazer o seu papel. Já os homens, eles têm uma outra coisa. Certo? Então, mulheres que calam, falem. Por favor. Certo? E homens, suas mulheres calarão. Então, procurem saber. Perguntem pra ela. Aí elas vão dizer que não é nada. Aí você pergunta de novo. Fala, não, mas você tá diferente. Eu tô percebendo. Fala pra mim, quero melhorar. Aí você já começa a ganhar uma... Certo? E vocês, mulheres, percebam o seguinte. Homens competem. Quando você ficar, por exemplo, você fizer uma coisa que ele não gosta, ele vai falar, então você vai ver. Na história do sabonete, por exemplo, se a Mônica falasse pra mim, ô seu porco, seu idiota, imbecil, sua mãe não te deu educação, certo? Quando eu fosse tomar o próximo banho, eu ia falar, filha da puta, tudo bem, certo? O que eu ia fazer? Eu ia urinar em cima do sabonete pra ela, certo? Eu ia tentar arrancar os cabelos do meu peito só pra enficar no sabonete. Cara. Então, esse é o problema. Os homens fazem essas coisas. Você vai querer me mandar em mim? Você vai querer... Não funciona. Vocês criam uma relação de competição, certo? E não é um contra o outro, é vocês contra o mundo. Vocês são uma pátria à parte, certo? Então, você precisa ajustar essa situação. Agora, os homens competem. Então, mulher, você precisa ser mais inteligente, porque assim, esse cara é burro. Ele conhece muitas vezes só a agressão, o jeito de ir contra você, certo? E agressão, não tô falando do cara bater na mulher, porque aí você denuncia, põe ele na cadeia, que ele fica guardado lá bastante tempo, quem sabe, o resto da vida não, porque ele tá indo no Brasil, né? Então, claro, isso não é um homem, isso é um animal, isso é um monstro, um crápula, um criminoso, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dessa coisa agressiva,
do revide mesmo, né? Da pequena coisa. Aí ele vai começar a deixar a toalha em cima da cama que você odeia. Enfim, o que você odeia, ele vai acabar fazendo. Já é meio fácil, porque a gente é burro. Ainda mais provocado, certo? Ah, mas eu não tô provocando meu marido. Ele perceberá desta forma. E você, homem, sabendo que eu tô te descrevendo bem aqui, você sabe que é assim, né? Então você deixa de ser tão animal, porque a sua mulher não tá fazendo as coisas, no geral, pra atazanar a sua vida, certo? É porque a gente é muito inábil. Então, você tem que prestar conta de certas coisas. Porque você não tá mais na casa da sua mãe, certo? Você não tem mais aquela mulher maravilhosa e abnegada que te estragou um pouco, não é tão maravilhosa assim, pra ficar recolhendo as merdas que você faz, certo? Você é a porra de um homem adulto. Então você tem que fazer isso. Ai, mas o meu futebol, mas não sei o que e tal. Cara, futebol é uma vez por semana, olha lá. Você é mais do que isso? Você é jogador profissional? Não. Então você tá fazendo merda, meu irmão. Certo? Ah, mas eu quero ter tempo pra jogar o meu videogame. Você é a porra de um retardado mesmo. Você é uma criança pra ficar jogando videogame? Se você não é uma criança, não é pra você jogar videogame. Certo? Eu jogo videogame. Eu, Fábio, jogo videogame. Quando o Guilherme me pede pra jogar. Certo? Eu vou jogar o jogo que ele quer jogar lá. Certo? Eu não paro pra jogar o videogame, não é que eu não goste. Certo? É porque eu sou adulto, cara. Não rola. Tem um monte de tarefa me esperando. Não é pra sua mulher ter que falar pra você o que você tem que fazer. Certo? Porra. E eu vou te falar, quando a gente casou, a gente tinha, né, videogame. Tinha, E o Fábio nunca ficou lá jogado no Fritando. videogame. Tipo, a gente jogava juntos, né? Até. Pois é, cara. Se você tá com muito tempo pra jogar videogame, é porque você tá trabalhando pouco. Certo? Você tá fazendo 20 mil conto por mês, pelo menos? Então tá. Então você tá fazendo 20, você pode jogar videogame, né? Não, cacete, faz 40. Tá maluco, cara? Entendeu? Não é pra um cara de 20 mil conto jogar videogame. Você vai jogar uma vez uma vez por semana, no fim de semana, 1 hora. Puta, vá lá. Entendeu? Vá lá. Mas, em última análise, não é pra você fazer. Se você gosta muito de um passatempo, você tem que parar. Tem muito joguinho no celular, eu não posso ter. Eu não posso ter, cara. Porque se eu tiver, ele rouba a minha atenção. Então, no meu celular eu tenho paciência. Que é jogo de velho, sabe? E é aquela, quando você vai lá no banheiro, você vai perder uns minutinhos enquanto você tá no banheiro, vá lá. Entendeu? Mas, porra, cara, não é pra você deixar de fazer qualquer coisa por causa de um joguinho. Porque você não é a porra de um menino. Certo? E se você fizer esse tipo de coisa, pode escrever. A sua mulher vai se sentir desprotegida por você. Certo? Porque ela sabe que ela não tem um homem em casa, ela tem um menino crescido. Não é pra você fazer essas coisas, bicho. Não é. E se alguém disser alguma coisa pra você, mas é minha opinião, a opinião do Fábio, não, é só sua opinião. Não, não é. Isso aqui não tem como eu estar errado. Na dúvida, não faça. Certo? Mas todo mundo tem que ter um passatempo. Não, não tem que, mas você até pode. Certo? Mas dá uma olhada aí nas estatísticas do seu celular. Vê o tempo que você está gastando com cada coisa. Não é para você ficar 2 horas no Instagram por dia, a não ser que você trabalhe com o Instagram. Certo? Eu lá no meu Instagram, eu sigo 20 e poucas contas. Por quê? Porque eu sei que essas coisas roubam a gente. A gente vive nesse tempo, a gente tem as nossas imaturidades, eu também. Então nós temos que matar essa porra dentro de nós. Nos tempos que os caras falam hoje em dia, você precisa acolher a sua criança interior. Não, cara, você tem que meter um pano molhado na goela dela. A sua criança interior, você mata ela, mas mata ela bem matada. Pra você não deixar de ser adulto nenhum instante. Não existe mais. Cara, é bíblico. Você tem que estar com os rins cingidos e a lamparina acesa. Rim cingido é o seguinte, você tem que estar pronto pra qualquer coisa, meu irmão. Certo? Não dá pra você estar vacilando. Não dá. E aí a gente lembra aquela história muito falada que a Mônica até citou aqui das questões bíblicas também, né? Que diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Tem mesmo. Tem mesmo. E não quer dizer que por isso ela tem que fazer a vontade dele, o desejo dele o tempo inteiro. É evidente que não. Tem que entender o que é isso. Então você vai entender isso. Se você acha que é isso, você entendeu errado, vai procurar, porque nós já falamos disso. Procura os episódios anteriores. Beleza? Aonde? Só que tem uma coisa. Certo? Cristo também disse que os homens têm que amar... O Cristo não. Quem é que foi que disse isso? Sim, Cristo. Foi Cristo mesmo? Foi. Não, é que alguém disse que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou sua igreja. Será que não foi Paulo que falou isso? Foi Paulo, então. Foi São Paulo.
Então, desculpa a ignorância bíblica, mas tá lá também. Na dúvida, dá um Google, você vai achar. Certo? Então é o seguinte, a mulher tem que ser submissa ao seu marido e o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou sua igreja. Como foi que Cristo amou sua igreja mesmo? Morrendo por ela. Então, as feministas, feminazes que estiverem muito escandalizadinhas, certo? Com o seu terninho rosa, que você não pode ser submissa ao seu marido, o que você prefere? Ser submissa ou dar a vida? Dar a vida é um pouco pior, certo? E se você é homem e não é capaz de dar a vida pela sua esposa, você nem é um homem ainda. Se você vacilaria para entrar na frente de uma bala por essa mulher, você não é um homem ainda. Não é. Então, você precisa olhar para essa porra aí, certo? E aí, muitas vezes, esse cara que não morreria pela sua esposa é o cara que tá falando que a mulher tem que ser submissa. Não, porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Ou seja, ele não entendeu duplamente. Duplamente não entendeu. Falei demais já. Só que eu tô riscando aqui os meus pontos, hein, ó. Sabe o que eu queria, Maria Clara? Ouvir você, assim, tipo... Porque você é uma jovem, né? Sou jovem. Solteira, Jovem. E assim, você não tá namorando agora, então não tem perspectiva, né, de pensar em casamento e tal. Não sei, eu queria, assim, como que é a tua visão de você olhar, assim, pessoas casadas e falar, olha, parece legal, ou tipo, você percebe o casal quando, acho que aquele casal ali se dá bem, acho que aquele ali ainda tem coisas pra aprender e tal. Como que é? Né? Não sei, eu acho que é porque eu olho muito pras coisas, assim, de um jeito meio chatona, não vou mentir, não. Então, às vezes eu A olho, senhora, assim, né? e aí eu fico pensando, Olha aí. nossa, então, isso eu acho que é uma coisa que eu até deveria tentar mudar um pouco em mim, assim, porque muitas vezes eu olho alguma coisa e eu fico pensando, nossa, mas eu faria isso aqui de um jeito completamente diferente, tal, faria assim, assim, assado. E é isso, né? Eu sou jovem, então, pra mim, na teoria, tudo parece muito simples, né? Eu acredito que na prática, com certeza, deve ser muito mais difícil. Então, já teve vezes, assim, de eu ver no dia a dia casais, por exemplo, que a mulher acontecia esse erro aí, que começava a brigar com o marido por causa de alguma coisa, e aí eu, como espectadora, assim, eu ficava, tipo, gente, se ela falasse um pouco com outra certa palavra, estruturando um raciocínio de um outro jeito, isso ia entrar na cabeça do cara bem mais fácil. Por que ela tá gritando, sabe? Que impaciente, não sei o quê. E aí depois eu me pego gritando com a Cecília, com o Guilherme, por alguma coisa que eu poderia estar falando com eles de outro jeito. Então, eu acho que algo interessante, assim, até pra você, meu querido solteiro, assim como eu, que algum dia quer se casar, muitas coisas acabam parecendo óbvias, ou muito simples, assim, na teoria. E aí você pensa, não, porque eu quero alguém assim, assim, assado. Mas você tá sendo assim, assim, assado? Boa. Então, se você não é capaz de ser paciente e de estruturar um bom raciocínio de repreensão a alguma atitude ruim no seu dia a dia, por exemplo, comigo, com os meus irmãos, que às vezes, né, deixou, sei lá, algum brinquedo no meio da mesa. Com parênteses de que entre irmãos é mais ok, porque mais ok, existe porque uma existe rivalidade natural. Marido e mulher não é pra ter rivalidade, não é pra ter disputa de espaço. Não, mas eu digo de paciência mesmo, porque eu tô falando aqui no sentido de coisas que são desagradáveis, mas que apesar, tipo assim, você não tem que reagir, falar as coisas de acordo com o que você está sentindo. Então, tipo assim, você vai expressar o seu sentimento, mas você não vai falar, você não vai reagir exatamente de acordo com aquilo que você sentiu. Se eu tô com raiva, eu não vou começar a espernear, a gritar, não sei o quê. Eu vou falar, isso aqui me irritou. Você fala como uma pessoa adulta, então você fala o que você sentiu, mas de maneira civilizada. E se você não é capaz de fazer essas coisas no momento em que você está, eu acho que é um pouco de ilusão, assim, que a gente acaba pensando, né? Tipo, nossa, mas se eu tivesse lá, eu fazia muito melhor. Não necessariamente, né? Então é bom a gente tentar trabalhar na nossa própria edificação, enquanto
ainda não existe uma outra pessoa a quem você pode ajudar a edificar. E que é um caminho sem porta de saída. E essa coisa que você falou de... Se eu fico muito bravo e não consigo controlar minha brabeza, isso é um claríssimo sinal da minha imaturidade. Sim. Porque demonstra que eu acho que o outro me deve uma coisa. Sim. E ninguém te deve nada. Você que deve aos outros. E se você quiser discordar isso, você também precisa olhar uns episódios para trás. Porque isso já tá repisado aqui no Sal. Certo? Não dá pra você ficar pensando que as pessoas te devem alguma coisa, porque ninguém te deve nada. Na prática, você nem tem como cobrar. Porque se a pessoa quiser, ela não te entrega isso que você acha que é devido. Certo? Então, como é que você vai fazer pra entrar num caminho com uma outra pessoa que vai se fundir na mesma carne que você, que não é pra você largar dessa pessoa por quase nada, a não ser que esteja correndo risco de vida, que, né, tem coisas que são, né, que não é nem exatamente um divórcio, né? Elas mostram que aquele casamento é nulo, que ele não tem valor, né? Mas, via de regra, as pessoas desistem por coisas que não são coisas, que não são assuntos. Como é que você, que não consegue meramente se controlar, vai poder servir genuinamente alguém? Certo? Submetendo-se à realidade de quem é aquela pessoa, caso você seja uma mulher, embora para um homem é muito importante ter essa submissão também, certo? De entender o seguinte, essa é a mulher que eu tenho, como é que eu vou lidar com ela? Certo? E sobretudo sendo um homem que precisa dar a vida pela tua mulher, porque isso a mulher não precisa dar pelo marido. Certo? Então, assim, realmente, isso já é um indicativo muito importante para você mudar. Sim. Coisas que acontecem no casamento, né? A mulher casa esperando que o homem mude, e ele não muda. E a mulher e o cara se casa com a mulher esperando que ela não mude, ela muda. Certo? Então, no noivado a gente tem pistas muito importantes. No namoro também. Aproveite, porque essa é a hora de acabar. Esses dias o Pedro Augusto respondeu um negócio lá, né? Ah, mas e se meu noivo tá dizendo que se eu largar dele, ele vai se suicidar. O que fazer? Ele falou, termina. Por quê? Porque tudo que você não quer é ser casado com um chantagista. Nossa. Porque depois que casou, Sim. fudeu um pouco, né? Então, você não quer ser casado com uma chantagista ou com um chantagista. E ele conclui, falou, não é responsabilidade sua. Eu ia falar isso, até porque a partir do momento que mas ele o cara arrisca foi e a se própria matou. vida... Sim. Mas ele se matou. Paciência, entendeu? Ele não se matou por sua causa, certo? O sujeito, para chegar a um momento desse, salvo em situações que ele fica inimputável, por assim dizer, porque tá doente, etc e tal. Existem esses casos, claro que existem, né? Mas, se for uma atitude deliberada, se é que dá para ser, não vou entrar nessa polêmica, certo? Esse sujeito de duas uma, ou não tem condições de tomar uma decisão, ou tomou uma decisão com um critério muito merda, certo? Que tá ligado a ele, não tem a ver com você. Sim. Então, assim, de verdade, você não pode se responsabilizar por uma coisa dessa. Nos tempos de responsabilidade afetiva, hein? Dizer isso. Nossa senhora. Outra Hoje coisa. tá difícil, Você hein, vai gente? terminar o namoro ou o noivado, pode ser pro WhatsApp. Esquece essa merda que estão dizendo aí, que você tem que ir lá, levar as coisas. Então, mete no Escolher a Uber. pessoa, Mete né? no Fala, Uber, olha, bloqueia no dia desculpa, seguinte. Você é maravilhoso, mas eu quero terminar com você. Não, gente. Bloqueia no dia seguinte. Ex-marido, ex-mulher já dá um puta monte de problema. Você vê cada abominação que os caras fazem. Nego jurou amor. Outro dia, agora tá infernizando a vida um do outro. Certo? Os caras estão se destruindo. Você vê isso aí, a 10 metros de você tem um caso desse. Sim. Certo? Sim. Mas aí você, casou, às vezes tem filho e tal. Aí não tem muito como evitar lidar com essa pessoa, né? O ideal seria. Mas é legal viver civilizado, cara. Não é porra nenhuma. Esquece essa merda. Isso é loucura. Isso é um papinho e tal. Claro que você pode viver de forma acordada, quando tem que encontrar, não sei o que e tal, mas sério que vocês vão passar o Natal todo mundo junto na mesma casa? Pô, deixa de ser maluco, meu irmão. Agora, ex-namorado? Mano, ex-namorado risca do mapa. Nada. Não, mas a gente ainda é amigo. Isso dá uma margem para desorganização que mamãe. Né? Zoado, hein? E aí, uma coisa que a gente não falou, aí estamos no fim aqui, né? É a questão dos pais, no papel dos pais no casamento. Isso aqui, principalmente do ponto de vista da mulher, né? Embora inacreditavelmente tem uns caras Hoje em dia. que deixa a mãe mandar na casa. Sim. Outro dia o Marcelo até me falou, Fabião, você vai se surpreender com o ilhados com a sogra.
Eu não estou recomendando que você veja, hein? Pelo amor de Deus. É bem. Não é bem ruim. Não é bem ruim. Como matéria de estudo, como é do meu interesse, tem coisas muito interessantes lá. Agora, é uma lacração miserável. Assim, qualidade muito discutível, mas tem aspectos muito importantes ali para quem avalia o comportamento humano. E aí tinha uma situação lá de um cara que o apartamento é de quem? Porque a mãe dele meteu um dinheiro, aí a mina meteu um dinheiro também. Que zumba. Nossa. Tem tudo para dar errado essas coisas. Então, assim, mas do homem são casos menores e, portanto, muito mais graves. Certo? Pelo amor de Deus. Você não vai me dar uma garoteada dessa de deixar a tua mãe determinar o que vai acontecer na tua casa. Certo? Teu pai ou qualquer porra que o valha. Eu acho que aí você já deu a letra, né? Essa questão de um casal, quando decide se casar e tal, realmente, Sim. a gente conta muito com a ajuda dos pais e tal, que a gente tá começando uma vida. Hoje em dia ainda tem muitos pais que podem ajudar e tal, mas tem realmente essa questão que você precisa ter esse limite, né? O homem e a mulher, quando se Então- casam, então, deixam pai e assim, mãe. É formam criação uma de um família. núcleo à parte. É não faz muito sentido, complicado né? uma mãe, seja sogra ou a mãe da noiva ou a sogra ou a mãe do noivo. Mãe é bicho danado pra ser Sou, chantagista, né? hein? Mamãe. Pegar e falar assim, não, Pai também, mas mãe? vou escolher a sala da tua casa, Se você vai pagar vou cada escolher centavo. não sei o quê. Não, se eles estão Gente, pagando, é outra Se história. ele tá né? pagando, aí você Então, mas também é não tem... complicado. É porque não nossa. deveria. Acho que no melhor dos mundos não deveria Não nem estar deveria. pagando. Não deveria. É melhor Não, você mas- não ter um sofá. Essas coisas eu acho que Esperar. acontecem. É. Você Ah. tinha me feito a pergunta lá de como eu encaro assim essa questão. Hoje em dia eu acho que eu tenho uma visão assim mais apropriada a respeito do casamento, justamente porque a nossa família tem se empenhado assim em buscar mais esses valores cristãos e Aham. enraizados assim, que coisas ontológicas, né? Isso é próprio do ser humano. Então, assim, Aquela história, quem casa quer casa, né? É isso aí. então, mas as pessoas, elas têm uma visão, eu acho, de que, e todos nós, como sociedade, eu tô falando aqui de maneira geral, de que o casamento, ele é simplesmente ali uma junção que se você começa a fazer perguntas para um casal, provavelmente eles não vão saber responder, vão travar, assim, do porquê eles estão se casando, o Sim. que levou eles a se casar. E, tipo assim, o que faria você não se casar com essa pessoa, sabe? Eu acho que Aham. se Sim. começasse a fazer um monte dessas perguntas, quase todo mundo, assim, ficaria travado. Uhum. Porque a gente não tem mais a visão de que é uma só carne, é uma só coisa. Então, algo que eu acho muito admirável, assim, que eu vejo na relação de vocês, por exemplo, é que um meio que sabe o que o outro tá pensando. E aí adianta ações que futuramente, provavelmente, o outro pediria. Então, aqui é esfera prática, né? Bom. Ah, minha mãe tá não sei aonde. Sei lá, por exemplo, a gente tava pegando aqui uma comidinha antes de gravar. Ela vai pensar, ela sempre pensa no que meu pai gostaria de comer. E ela geralmente sabe o que ele gosta de comer. Sim. São coisas simples, assim, tipo, não, mas eu sei que ele não gosta dessa comida aqui, e aí depois ele vai fazer tal coisa. Então ele precisa de energia, não sei o quê. Essa questão de você estar tão atrelado com uma pessoa que você conhece a rotina dela, os gostos, as necessidades, às vezes melhor do que a própria pessoa. Eu estava pensando nisso. Então, porque Agora, se ela não trouxer também, não é pra dar um escândalo. Porque Sim. tipo, Não. ela não tem obrigação de lembrar. Tá com as crianças, tem coisa. Sim. Não, mas isso, eu falei nesse exemplo construção, porque tava né? na minha cabeça agora, Ah. mas isso também eu vejo muito do seu lado, assim, e essa questão, assim, a sintonia, a harmonia. E essas coisas, elas podem ser comunicadas também, tipo, não teria problema nenhum. É aquilo que você falou, não precisa fazer um escândalo, mas não tem problema se você falasse, nossa, Mônica, quando você estiver passando assim, você poderia pegar tal comida pra mim, eu queria experimentar. Uhum. Pronto. Sim. Sabe? Então, eu acho que muita gente fala de comunicação, mas a comunicação é um recorte, é um pedaço Sim. da questão. Porque a comunicação, ela diz respeito a essa sintonia entre o casal. Sintonia que vai ser expressa em diversas esferas, diversos âmbitos da vida desse casal. Olha, com perdão de eu te cortar, Não, eu acho que eu acabei. eu tô também preocupado com o tempo aqui. Eu preciso só concluir um raciocínio que é o seguinte. Sobre a questão da comunicação, a presença dos pais, do marido ou da esposa, né, se imiscuindo nos assuntos, ela é
nefasta, para não dizer demoníaca. Porque não é para vocês terem esse tipo de interferência. Certo? Então, por exemplo, Porque é uma olha, só coisa. mas assim, nós estamos sem sofá. Aí o meu pai quer dar um sofá. Tá. Então, se ele quer dar um sofá e você quer aceitar, você tem que aceitar como um presente. Então, não é pra você ficar escolhendo, não é pra você torcer o nariz, não é pra você ficar bem na maciota, porque você não tem nada o que falar. Você não tem um sofá, você tá ganhando e tal. Então, meu, não enche o saco. Seja grato pelo sofá que você ganhar. Mas não gostei da cor. Meu, paciência. Não aceito o presente. Certo? Então, por exemplo, mas eu não quero me submeter ao gosto de outra pessoa. Beleza, não aceito o presente. Mas aí fica chato. Cara, você precisa se posicionar como um adulto. Não tem que ficar chato para um adulto. Olha, muito obrigado. Mas aí vai se ofender. Paciência. Se você tem uma mãe ou um pai chantagista, você precisa blindar o seu cônjuge disso. Porque isso é terrível. E é muito comum porque é um pouco da nossa cultura. Agora, é cada filho que tem que cuidar do seu pai. Exatamente. Não é a esposa ou o marido que vai ter que ir lá e falar, olha, sogro, sogra, tá se intrometendo muito. Não. É cada filho que vai ter que... Cada filho que cuida do seu pai. Muito bem. Como você pode perceber, nós ficamos sem luz. Nosso episódio foi interrompido abruptamente. Se você está vendo essa mensagem é porque a gente recuperou o que nós gravamos. Né? Eu espero que você esteja vendo essa mensagem. A gente espera muito, Mas, o que eu estava dizendo antes de encerrar é o seguinte. Você precisa considerar que quando você precisa da ajuda dos seus pais financeiramente, né, ou de qualquer outro tipo de ajuda, você ainda é um assunto para os seus pais e você não deveria ser mais. Então, por exemplo, mas eles vão me dar o carro, tal. Então, eles é que tem que escolher o carro, você não tem que escolher nada e você simplesmente faça esse exercício. Ou não aceite o carro, porque o juro é muito alto, mesmo que você tenha sogros maravilhosos. Eu vou te contar uma história bem rápida, até porque nós estamos gravando do celular. Quando nós estávamos fazendo a reforma da nossa casa, durante a pandemia, nosso dinheiro acabou. E o meu sogro é um cara previdente, muito generoso, né? E ele e minha sogra se juntaram e falaram, olha, a gente ajuda vocês, né? Eu falei, não sei se é devido. Então ele falou, cara, fica em paz, posso te ajudar, né? Você vai privar a família disso por quê, imagina, vai em frente, vou ficar feliz de ajudar e tal. E eu aceitei a ajuda dele. Ele emprestou o dinheiro que a gente precisava, nós concluímos a obra e eu me arrependi amargamente. E aí você vai dizer, poxa, mas o que aconteceu? Nada. Meu sogro jamais tocou nesse assunto comigo, nele, nem minha sogra. Nenhum momento. Todas as vezes que eu falei, Fabião, fica tranquilo, resolve suas coisas, etc e tal. É a gente que falava, né? A gente que falava. Por quê? Porque depois de a obra pronta, eu pensei, não vou ser orgulhoso de fazer isso, de privar meus filhos, minha família disso, certo? Eu os desrespeitei, porque é como se eles não pudessem aguentar e eles podem. Então eu privei os meus filhos da experiência real de estar instalados na sua realidade, que era a de um pai, de uma mãe, de uma família, que não fez a previdência adequada para poder fazer o que tinha que fazer, certo? Eu sei que se eu tivesse sido mais previdente antes, eu teria o dinheiro para fazer a reforma. Não tinha porque eu não fui adequadamente previdente. Suponha que não fosse o caso, que simplesmente não desse mesmo. Quem morre? A gente ia continuar morando um pouco mais apertado, numa casa de aluguel, esperando um pouco mais, e a vida não mudaria tanto assim. É muito importante que a gente consiga viver de acordo com as nossas condições, mesmo que você tenha pessoas tão maravilhosas ao seu redor, como nós temos as pessoas das nossas famílias, e nesse caso especialmente, falando do meu sogro e da minha sogra, que são super generosos com a gente, certo? Então, uma coisa é você não aceitar presentes, não aceitar que os avós sejam avós, que os tios sejam tios, que os padrinhos sejam padrinhos, e que eles queiram fazer coisas pelos seus entes queridos. Outra coisa é você desfrutar de uma vida de que você não deveria. Isso é muito importante para a maturidade da gente, e eu falo com a consciência, com a cátedra de quem já fez muito errado. Então, esse é um ponto. Evite ser um assunto para os seus pais. Se você não tiver pais ou sogros tão legais quanto os meus, né, ou tão legais quanto os da Mônica, aí você pode ter um puta problema. Porque ao aceitar determinadas ajudas que são indevidas, para você desfrutar do que não deveria em certa fase da sua vida, você autoriza, sim, que as pessoas se metam na sua vida. Porque se elas pagam as suas contas, se elas suportam você de um jeito indevido na vida, você não é dono do seu próprio destino e, portanto, você tem que aguentar calado ou calada, certo? E aí é um exercício de humildade da sua parte.
Ah, eles é que vão colocar a cozinha, os armários da cozinha na sua cozinha, que eles coloquem o que você não gosta tanto e que você tenha um certo ódio dos seus armários e que você faça melhor da próxima vez. Faz sentido, irmão? Faz. É isso? Faz sentido. Pra você, filha, faz sentido isso? Faz. Eu acho que tem que ser respeitada essa ordem. A gente não precisa falar no microfone que nós estamos naquele, Não tá funcionando. Nossa. né? E mais uma coisa sobre a qual eu vou falar pra você, que nos assiste, eu agradeço pela sua paciência de nos assistir assim, quase à luz de velas, né? Que é um tema que ele talvez seja até o mais importante de todos, mas eu vou falar o mínimo, porque é importante que, sem tantas explicações, isso de alguma forma cale no seu íntimo. Os filhos são inerentes ao casamento. A rigor, todos aqueles que Deus mandar para você. A gente tem uma ideia muito maluca, todos nós, eu incluso, nós somos frutos dessa cultura demoníaca, certo? Que vê a vida como controle. que quer ter controle, que vê a vida como um problema. Filhos como um desafio por causa de quanto eles custam. A pergunta de sempre é: quando é que 3 filhos se tornou demais? Como é que você sabe se aquela criança que você evitou ou que você diabolicamente deseja ou pensou em abortar, que ele não seria o próximo inventor de algo que vai impactar decisivamente a humanidade? Que não seria um padre, um bispo, um papa, um pastor, um benemérito, um artista genial, que não seria uma figura humana que reverberaria especialmente a beleza de Deus? Então não vai longe. Porque a pessoa não precisa ser genial para que a existência dela faça uma diferença no mundo. É verdade. Pode ser uma pessoa que inclusive não viva muito. Sim. Pode ser uma pessoa que tenha poucos anos de vida, poucos meses de vida, poucos dias de vida. Mas toda vida é um milagre. E a partir do momento que você decide ou pensa que você está fazendo um favor para quem quer que seja, às vezes você acha que está fazendo um favor para essa própria pessoa que iria nascer, decidindo que ela não vai nascer, porque olha como o mundo tá feio, olha como o mundo tá difícil, ou ela vai nascer com tal dificuldade, em tal condição, e isso não vai ser legal para ela, então melhor não nascer. Será? Porque a vida é muito mais do que essas simples questões, assim. E aí, dependendo da situação, você até poderia dizer: mas não é simples. É simples. É simples diante daquilo que importa. Porque uma vida não é simplesmente aquilo que ela faz. E nem aquilo que ela parece ou que a gente acha dela. Você sabe, filha, que quando eu comecei dizendo que pode ser alguma figura muito altaneira, eu acho que isso as pessoas entendem melhor, mas o seu exemplo é melhor. Porque eu me lembro do pequeno Mateus, que viveu semanas e foi o motivo da fé de algumas pessoas. Alguns meses, né? Semanas, né? Foi. Ele não viveu 50 semanas, viveu menos de um ano, né? Então, é uma vida muito curta, mas muito profunda, muito marcante. Então, a gente deveria pensar mais sobre isso. A gente fala de aborto com muita naturalidade, como se fosse um assunto, como se fosse uma discussão, como se fosse definitivo. Se a gente pensar ao pé da letra, os filhos nem são direitos nossos. Não são. Os filhos não são direitos nossos. Então, quando é gerada uma vida, existe um porquê. Sim. Então, foi exatamente porque Deus o quis assim e tem um propósito, né? A vida nasce antes de pra tudo. esta vida, não é nem pra nossa, tipo, o que eu vou fazer Para agora? cada. Não era pra ter engravidado, não sei o que, tal, como se as pessoas não soubessem que a consequência de existir um ato conjugal não pode acontecer isso. Sim. Né? Então, Cada vida tem uma razão de ser. Cada uma. Ela nunca deveria ser evitada, porque ela começou no coração de Deus. E a gente, é muita audácia a gente interromper algo que começou no coração de Deus. Então, em última análise, um aborto não deveria ser uma discussão. Não é opinativo. E é muito importante que a gente se dê conta disso. Porque senão a gente está muito afastado da nossa humanidade. Então, e com que autoridade eu digo isso? Com a autoridade
de um homem infeliz que cometeu a ignominia de fazer uma vasectomia, que é indiscutivelmente o trago mais amargo de toda a minha existência. Então, eu digo a você, se você está pensando nisso, apenas pare. Jamais tome uma atitude tão drástica para interromper o curso natural de algo, de um projeto muito maior do que o que você pode conceber. A gente acha que uma vida não deveria existir porque a gente não compreende a natureza dela, a realidade, a dimensão dela, a necessidade dela. Mas os filhos não são um direito nosso, eles são uma graça. Por mais que você não compreenda isso, isso é o que é. E interromper esse fluxo é uma coisa muito, 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 muito grave. E eu digo isso a você com bastante conhecimento de causa. Então, mas isso pode ser revertido. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, na dúvida, não faça. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre natalidade, sobre o nosso papel na vida e o que é que a gente deveria honrar. Então, quando você recebe, ainda que com medo, ainda que com dúvidas e ainda que sem condições, uma vida, você faz uma rendição ao alto. Você sabe que você está fazendo aquilo não para aquela vida, ou para você, ou para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, mas para Cristo. E quando você atura o seu marido chato ou sua esposa chata, você precisa observar essa perspectiva também. Porque isso é o que Deus espera de você. Porque essa pessoa te foi confiada. Essa vida foi confiada a você como parte da sua vida, como união da sua carne. E a gente pode não entender isso como algo literal, como algo meramente simbólico, que não é. Não é porque a gente não entende, que a gente fica confuso sobre como eu e Mônica somos a mesma carne, que isso deixa de ser o que é. Se eu não cuidar dessa mulher, eu estou traindo não só a confiança que ela deu em mim, não só a minha própria natureza, mas a promessa que é em mim. E a gente não deve trair essas coisas. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.